Vamos prestar atenção? E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando na sinagoga deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara realmente é grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua seara. Hoje aqui, nós estamos vivendo exatamente um momento festivo, né? Para nós que trabalhamos no projeto e para os irmãos que fazem parte, que participam, aprendendo a palavra de Deus nesse projeto. Eu creio que vocês estavam com saudades. Já há bastante tempo nós não tínhamos uma reunião. É ou não é? Tivemos algum tipo de dificuldade à nossa frente, mas pela graça de Deus, nós saltamos essas barreiras e hoje nós estamos num lugar, podemos colocar assim, próprio, não por ser nosso, mas porque é alugado. Ninguém pode chegar aqui, vamos fechar agora. Nós temos contrato, né, Lúcia? Então, nós estamos vivendo um momento de festa, aonde nós estamos inaugurando ou reinaugurando um projeto, e esse projeto, ele tem um propósito. E o propósito que tem esse projeto é ajudar pessoas, ajudar crianças, adolescentes, jovens, senhoras, casais, famílias, a entrarem num caminho, um caminho onde possam encontrar a verdadeira paz, o verdadeiro sentido de como chegar a uma vitória. E esse caminho nós vamos aprender, como sempre, através do quê? Através da palavra de Deus. Não do homem, mas da palavra de Deus. Isso significa importar-se com o próximo, importar-se com o ser humano. E uma das coisas que nós observamos na palavra de Deus é que aquele que mais se preocupou e que se preocupa com a raça humana, com o homem, com a mulher, com o ser humano, é Deus. Tanto que nós podemos ver no livro de João, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, unigênito, para que todo aquele que nele cresce não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a preocupação de Deus com o ser humano. E esse mesmo Jesus, ao qual esse Deus enviou à terra, quando ele foi batizado no Rio Jordão, a palavra de Deus diz em Lucas capítulo 3, versículo 22, que desceu o Espírito Santo sobre ele em forma de pomba, e ouviu-se uma voz que ecoou no céu, e todas as pessoas presentes puderam ouvir: este é o meu filho amado, em quem eu me alegro. E esse mesmo Jesus, que recebeu essa autenticação do Deus Criador, dizendo: olha, ser humano, humanidade, eu estou doando o meu único filho, porque uma coisa eu quero que vocês saibam. Existem, né, algumas filosofias aí fora, que diz assim, que todos nós somos filhos de Deus. Errado. Nós somos criaturas de Deus. Deus não nos gerou, Deus nos formou do pó da terra e soprou o fôlego de vida nas nossas narinas. Então nós somos criaturas. Como que nós passamos a sermos filhos de Deus? João capítulo 1, versículo 12. A todos aqueles que o receberem a quem? A Jesus Cristo, terão direito de se tornarem filhos de Deus. A partir do momento que recebe esse Jesus, que Deus enviou ao mundo para morrer por uma humanidade, aí passa-se a ser filho de Deus. Esse mesmo Jesus, como eu disse a vocês, existe uma filosofia errada na mente das pessoas. A filosofia diz o seguinte: todos os caminhos levam a Deus. Já ouviu isso? Já ouviu? Eu já falei isso. No meu modo de pensar, eu imaginava: toda religião, qualquer coisa que se fale de Deus, leva a Deus. Mas esse mesmo Jesus,
que a palavra que nós dissemos agora há pouco disse, porque Deus amou o mundo que deu seu único filho, e que quem recebe ele se torna filho. Esse mesmo Jesus, ele diz o seguinte, em João capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, se não for por mim. E esse Jesus, numa certa situação, ele estava caminhando, e diz o texto que nós lemos, percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando, pregando o Evangelho do Reino, curando todas as enfermidades entre o povo. Agora eu quero que você observe o seguinte, que Jesus, enquanto ele estava caminhando, ele notou no meio das pessoas, no capítulo 36, e vendo a multidão, teve grande compaixão. Por quê? Porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Ele observou que a raça humana precisava de ajuda. Ele observou que as pessoas, as famílias, precisavam de ajuda. Então ele faz essa observação e ele tem compaixão. E a compaixão de Jesus, observe o seguinte, ela vai mais do que dó. Não é apenas dó, sabe? Aquele momento em que você vê uma coisa ruim na televisão, você vê alguém passando fome, você fica sabendo de uma história ruim, que você cruza o seu braço, você coloca as suas pernas uma em cima da outra, e de repente vem lágrimas nos seus olhos. Que dó daquela pessoa. Mas o que você vai fazer? Eu não posso fazer nada. Eu tenho as minhas preocupações. Eu tenho a minha vida, eu tenho a minha família, eu tenho os meus problemas. Jesus, ele vai além disso. Por quê? Ele doou a si mesmo para que pudesse salvar essa multidão que estava caminhando desgarrada e sem pastor. E ele tornou-se a primazia de todos aqueles que precisam encontrar o caminho de volta a Deus. Então, amados, o que eu quero trazer nessa tarde para vocês é que Jesus, ele teve compaixão. E eu quero chamar essa atenção para esta simples palavra que ele trouxe e que gerou no coração dos discípulos e dos crentes da época algo maravilhoso. Algo do que nós estamos vivendo hoje aqui é resultado de oração. Por quê? Olha o que disse Jesus. Então disse Jesus aos seus discípulos, a seara realmente é o quê? É o quê? A seara é grande. E a quantidade de ceifeiros é bastante? É poucos, né? Aí o que ele diz no versículo 39? Rogai, pois, ao Pai, para que mande ceifeiros para a sua seara.